constitucionalismo na era Vargas. Esse é o título do nosso vídeo que nós vamos disponibilizar na nossa página, nossa página Diálogos com a História e com o Direito. Então, eu vou tentar nesse vídeo, num vídeo bem mais curto, porque a gente já abordou de uma certa forma algumas características das constituições, algumas características do constitucionalismo pós-era Vargas e pós-1930. Nós já tratamos em outras aulas, quando a gente trabalhou a questão do totalitarismo, mas eu acho importante a gente voltar a essa temática, fazendo agora uma abordagem mais voltada à história constitucional. Primeira coisa que eu acho que o aluno ou quem tiver interesse nessa área deve observar é que, enfim, os profissionais da área do direito, da história, da ciência política, é que Vargas, quando a gente fala dessa palavra Vargas, eu me lembro Getúlio Vargas, quando a gente fala desse personagem, eu me lembro que quando você vai no Museu da República, lá no Rio de Janeiro, um antigo Palácio do Catete, que fica no bairro do Catete, no Rio, que foi a sede do governo, é o Palácio do Governo até 1960, de 1894 aproximadamente até 1960, lá tem uma frase emblemática do Getúlio que diz o seguinte: eu não gosto de me explicar, eu gosto de ser interpretado. Então, já diante dessa frase, você tem aí uma análise bem interessante, porque o personagem ele é muito complexo de ser estudado. Quando eu falo o próprio Getúlio é uma figura bastante emblemática da história política brasileira, como também para entender o Vargas, você tem que entender toda uma conjuntura política socioeconômica da década de 30 em diante. Por quê? Porque ele vai influenciar os destinos da política brasileira até meados da década de 60. Mesmo morto, o Vargas vai se suicidar em 1954, no dia 24 de agosto, mas mesmo assim ele vai estar influenciando a política brasileira de uma forma muito intensa. O legado do trabalhismo ele é muito forte. Ele é forte até hoje, Ainda tem muita gente que tem na figura do Vargas como uma figura emblemática, a figura das leis trabalhistas, do voto secreto, do voto feminino, enfim. Mas eu fiz essa breve introdução para primeiro chamar a atenção que o período que nós vamos estudar é um período extremamente complexo da história política brasileira, da história constitucional. O próprio Vargas é uma figura assim, que tem essa característica, e o que me chama mais a atenção é que, no caso, nós vamos ter aí, durante a era Vargas, nós vamos ter 3 constituições, ao melhor 4 constituições. A Constituição de 1891, que vai estar em vigor até 1934. Nós vamos ter a Constituição de 34, que é a primeira Constituição da era Vargas. Nós vamos ter a Constituição da ditadura, do golpe de 37, que é a Constituição número 3. E nós vamos ter uma Constituição número 4, que é a Constituição de 46, que é pós-ditadura Vargas. Mas mesmo assim é uma Constituição que o Vargas vai ter influência, lembrando que os partidos que ele vai ajudar na fundação e que vai ser presidente de honra, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, todos dois nasceram de toda essa estrutura, a estrutura do Estado Novo. O PSD, que é um partido que vai surgir com a estrutura, com a burocracia do Estado Novo, com a burocracia dos interventores federais que ele nomeou e consequentemente os prefeitos, e o PTB, que vai ser aí a força dos sindicatos. Lembrando que na época do governo Vargas o sindicalismo era um sindicalismo tutelado. Eu vou falar disso mais na frente, tá? Então, na realidade, o Vargas ele está influenciando, e mais, o Vargas ele é senador, ele é senador constituinte, ele é senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, Vargas, mesmo sendo deposto, o Vargas ele está influenciando, ele está na crista da onda, como se diz. Ele está com protagonismo político, mesmo pós
sua deposição em 1945. Eu queria frisar isso para vocês. Tá? Mesmo pós-deposição, ele ainda influencia. O PSD e o PTB vai eleger a maior bancada, as maiores bancadas federais. Esses partidos, obviamente, que tem ele como presidente de honra, esses partidos vão estar influenciando em todo o processo de constituinte. E o próprio Vargas, ele é constituinte, eleito em 45 pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente está aqui falando sobre constitucionalismo, sobre Era Vargas, mas vamos voltar, né, um pouco no tempo, fazer aquela viagem no tempo. E aí vamos voltar, eu já abordei isso no vídeo passado, acho que isso é mais uma revisão. Vamos abordar aí a questão da Revolução de 30, colocar entre aspas o termo revolução, porque isso está sendo bastante discutido. O Vargas ele foi candidato em 1930, candidato a presidente da República. Ele foi candidato tendo como companheiro de chapa o João Pessoa, que leva o nome aqui na nossa capital. E aí o Vargas ele faz um comício na Esplanada do Castelo, no Rio, um comício no início de 30, onde ele lança a sua plataforma, uma plataforma onde ele vai dizer, eu defendo o voto secreto, o voto feminino. Ele vai lançar as bases aí de um estado de bem-estar social, do welfare state, onde o Estado vai se preocupar com saúde, o Estado vai se preocupar com a educação. Lembrando que antes de 30 não havia essa preocupação, o Estado não tinha essa preocupação com os chamados direitos sociais. Isso eu acho que é um dos pontos inovadores do constitucionalismo da década de 30, porque as constituições vão passar a tratar dessa questão social, dos direitos sociais. Isso é uma coisa muito importante. E aí, no caso, o Vargas ele perde a eleição, mas ele lança uma plataforma política, uma plataforma voltada para uma classe, para várias classes, mas focando muito na chamada classe trabalhadora, que é uma classe, o operariado urbano, é uma classe que vem crescendo durante a década de 20. Você vai ter um pequeno surto de industrialização aqui no Brasil, mas você já começa a ter aí fábricas, você começa a ter aí um certo desenvolvimento aí do capitalismo, e você vai criar uma base do operariado. Base esta que o Vargas ele faz sempre ele faz aquela ponte, dizer, olha, vocês têm que sempre essa ponte com a burguesia. Vocês têm aí, nós temos um operariado forte, uma classe forte, e você tem que observar que nós temos aí o chamado comunismo. Então a gente tem que ceder alguma coisa a essa classe, porque se a gente é aquela história, vamos dar os anéis antes que o comunismo venha aqui e leve os dedos, tá? Então, o Vargas, ele na realidade ele perde a eleição, mas ele vai chegar ao poder em 30, através da chamada Revolução de 30. É muito curioso porque com a ascensão do Vargas, você vai ter também a ascensão de algumas classes sociais que até então não tinham participação política, ou se tinham, eram muito diminutas, era uma pouca participação. Ou seja, com a ascensão de Vargas no dia 3 de novembro de 30, você vai ter a ascensão da nova classe média, da burguesia, de uma parte das oligarquias também, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vão ascender politicamente com ele. E a baixa oficialidade do exército, os chamados tenentes, o chamado que vem do movimento tenentista. E aí o Vargas ele vai colocar a cabo, ele vai tentar, obviamente, prestigiar essas classes, com exceção dos tenentes, porque o Vargas ele aprendeu aquela lição que nas revoluções quem realmente tem o poder nas revoluções não é quem faz as revoluções, mas quem a leva a um desfecho. Então Vargas considerava os tenentes muito radicais, e aí ele inicialmente faz a revolução com os tenentes, com esse campo ideológico, mas quando ele chega ao poder, ele tira esse grupo radical e vai tentar governar com os chamados moderados e com a alta cúpula militar. Então o Vargas ele joga muito, e aí ele vai, obviamente, que
tentar atender os anseios da classe trabalhadora. Ele vai instituir aqui, a partir de 1932, o voto feminino, o voto secreto, vai criar o Ministério do Trabalho e depois a Previdência Social. Então o Vargas ele vai, de uma certa forma, tentar levar a cabo as promessas que ele fez nesse comício aí na Esplanada do Castelo. Tá? Inclusive esse comício tem uma foto muito interessante desse comício, eu posso depois até ver isso na revista O Cruzeiro, a revista O Cruzeiro, que está disponibilizada aí nas plataformas digitais. Tá? E aí vem o Vargas, ele assume o poder em 30 e começa, vamos dizer assim, enrolar. E a pergunta nós temos um novo regime, não é o chamado governo provisório. Ele vai de uma certa forma atender os reclames de algumas classes sociais, mas São Paulo, que perdeu o prestígio com a Revolução de 30, São Paulo vai lançar um movimento de constitucionalização no país. Isso nós estamos em 1932. Vargas nada de convocar uma constituinte, e São Paulo, que tinha sido derrotado na Revolução de 30 e consequentemente também na eleição, ganhou a eleição, mas é derrotado na Revolução de 30 e perde prestígio político com isso. São Paulo vai lançar o movimento constitucionalista, né, pela constitucionalização do país. E aí vai ter aquela chamada revolta constitucionalista de São Paulo em 1932, revolta esta que São Paulo perde, mas que o Vargas ele vai tentar de uma certa forma contemporizar. Ele vai dizer, olha, os paulistas perderam, mas a gente vai de uma certa forma atender a alguns reclames do povo de São Paulo, dos paulistas, principalmente no tocante a uma nova Constituição. E aí o Vargas convoca uma Assembleia Constituinte e em 1934 é promulgada uma nova Constituição. Uma coisa que me chama bastante atenção é que nessa Constituição de 34, o Vargas ele vai ser eleito presidente indiretamente pelo Congresso para um mandato de 4 anos. Então isso é uma coisa que a gente deve focar, a gente deve observar. Ele é eleito pelo Congresso para um mandato de 4 anos. Tá? E aí vem a grande questão, a Constituição de 34, quais são as principais características dessa Constituição? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos. A primeira coisa que a gente deve focar são as influências que essa Constituição vai ter. A primeira grande influência é da Constituição de Weimar, é uma Constituição alemã de 1919, da República Alemã. Lembrando que a Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, até a década de 30, a Alemanha vive uma república. Então é a Constituição de Weimar, da República de Weimar, com a perspectiva do Estado Social de Direito, quer dizer, essa democracia social, né, essa preocupação com os direitos sociais, né, com o Estado de bem-estar social. Essa Constituição 34 vai ter influência também do fascismo, é muito, muito curioso isso, no que você vai observar o chamado corporativismo. Tá? Na realidade, a Constituição 34 ela lança as bases do chamado deputado classista. O que era o deputado classista? Então, você tinha os deputados que eram eleitos diretamente, mas também tinham uma modalidade de deputado indireto, de eleição indireta, que era através de sindicatos, através da representação classista. Tá? Então, a influência do fascismo está nesse ponto aí da questão da representação classista. Você vai ter aí a inexistência de uma religião oficial, tá? Quer dizer, o Brasil é um país laico, a capital da República é o Rio de Janeiro. Tá? Você vai ter a organização dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. É bem interessante porque essa Constituição ela é uma Constituição, vamos colocar nesse sistema, uma Constituição democrática, bem assim, apesar dessa influência do fascismo, mas ela tem um viés, diferentemente da 37, a 37 é totalmente totalitária, mas essa tem um certo viés democrático.
né? Tanto é que foi votada por uma Assembleia Constituinte. Você vai ter um Poder Judiciário, onde foram estabelecidos como órgãos do Poder Judiciário uma Corte Suprema, tá? Você vai ter aí um Supremo Tribunal Federal, os juízes vão ter garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, dessas as garantias constitucionais da magistratura. O STF com sede no Rio de Janeiro, né? O prédio, a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal no Rio, fica na rua Rio Branco. E você vai ter aí a composição de 11 ministros, tá? Um outro ponto, essa Constituição é uma Constituição extremamente rígida. Para você alterar, ela era muito difícil, através de um processo de emenda altamente complexo, tá? Declaração de Direitos, nos termos do artigo 108, você vai se constitucionalizar o chamado voto feminino, com igual valor ao masculino, tá? Conforme já havia sido previsto no Código Eleitoral de 1932. E outra garantia foi o chamado voto secreto, também chamado de voto australiano, tá? Você vai prestigiar a legislação, essa Constituição, a legislação social e a legislação classista. E uma coisa bastante importante vai ser a instituição do mandato de segurança, no artigo 113 da Ação Popular. Sobre mandato de segurança, eu vou fazer depois um outro vídeo, onde a gente vai trabalhar a Constituição de 1891 e a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tá? Mas eu queria chamar duas atenções para o constitucionalismo aqui na era Vargas, principalmente na Constituição 34. Primeiro, a questão do voto feminino, do voto secreto. E um outro ponto é a questão dos direitos sociais, que onde o Estado vai chamar para si a responsabilidade sobre a questão de saúde, de educação, de previdência, questão da seguridade social, né? Então, a Constituição 34, ela vai ter essas características, tá? Então, é muito interessante porque o Vargas, ele foi eleito indiretamente, tá? É bem curioso porque ele, como eu falei, ele foi eleito indiretamente em 1934, não é? Mas o Vargas, ele era um caudilho. O Vargas, ele tinha um viés ditatorial, totalitário, né? E aí o Vargas, ele toma posse em 34, mas já prevendo uma possibilidade de permanecer no poder. Vargas, ele tem uma característica muito interessante. O Vargas ele tinha uma característica que é rara na classe política. Vargas era um homem de muita coragem, Vargas, ele era um homem que ele não era um homem atrevido. Vargas era um homem ousado. A ousadia é o atrevimento com objetivo. E o Vargas, ele era muito ousado, ele pagava para ver. E aí o Vargas, ele continua colocando, fazendo a sua política, né, Estado de Bem-Estar Social, etc., com os institutos de previdência, etc. E em 35 você vai ter uma intentona comunista aqui. Os comunistas vão tentar tomar o poder aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui em Natal. O Vargas, ele vai esmagar esse movimento, mas esse movimento, ele vai servir de uma desculpa para ele. Ele vai dizer: eu avisei que os comunistas, eles viriam. Eu sempre disse isso. Eu avisava vocês que os comunistas estavam vindo. E aí, se não fosse o meu governo, o que é que ia acontecer? Os comunistas iam invadir aqui o Brasil. E aí há um medo na sociedade muito grande. Esse medo do comunismo era uma coisa muito, muito curiosa. Eu me lembro que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que foi sobre a Era Vargas aqui na Paraíba. Eu me recordo, eu até cito no meu trabalho, eu me recordo que havia sociedades aqui anticomunistas aqui, inclusive aqui em João Pessoa. As pessoas saíam de casa, iam à noite para se reunir, para trabalhar o anticomunismo. Havia toda uma pregação, um medo desse comunismo, muito fomentado também pelo governo.
E aí o Vargas vai dizer, ó, os comunistas estão vindo aí, e eles vão voltar. E aí a classe política, a burguesia, as elites ficaram preocupadíssimas e disseram, mas se eles vão voltar? Ele disse, não, mas eu tenho, Vargas, eu tenho uma saída para isso. Eu estou aqui para ajudá-los. E aí o pessoal, qual é a saída? E ele vai dizer, olha, é o seguinte, a gente vai suspender aqui algumas garantias constitucionais, por exemplo, a questão da liberdade de locomoção, a questão de flexibilizar habeas corpus, focar aí numa lei de segurança nacional, ou seja, sem saber ou sem sentir, ou melhor sem saber não, mas sem sentir talvez, as elites, o Brasil estava sendo empurrado para uma ditadura a partir de 1935, com esses atos de exceção do governo Vargas. Ainda não é ditadura, mas é um prenúncio. E o que é que Vargas vai fazer? Vargas ele vai conversar, ele vai chamar as elites brasileiras para uma conversa. Os militares vão enxergar em Vargas um parceiro político, um parceiro num projeto de desenvolvimento nacional. A burguesia, parte da burguesia, a classe operária, enfim, ele sai cooptando na realidade todo mundo. E aí é muito interessante porque o Vargas, no meio disso tudo, o Vargas ele vai lançar uma candidatura, lembrando que o mandato dele, enquanto ele conspirava, o mandato dele estava para se exaurir em 1938, eu estou aí em 37, e na realidade o Vargas, enquanto ele conspirava, ele dava a entender que haveria eleições normalmente em 38 e lança um candidato. O que é mais curioso, quer dizer, por um lado ele conspira, mas por outro ele lança um candidato. Só que meu candidato é José Américo, paraibano, que foi da Academia Brasileira de Letras, foi governador da Paraíba, e que tem uma fundação aqui com o nome dele ali na Praia do Cabo Branco, Fundação Casa José Américo, inclusive ele está sepultado lá com sua esposa. Ali era a residência dele. E aí o Vargas lança o José Américo como candidato e dá a entender que haverá eleições. Só que isso era tudo fachada. Na realidade ele estava conspirando. Chegou a um ponto na época da campanha, em meados de 37, que havia uma desconfiança que Vargas daria um golpe. Mas meio que a classe política, ou a parte da classe política, melhor dizendo, liderada por um cidadão chamado Armando Salles de Oliveira, que era candidato a presidente da República, com grande chance de ganhar, era paulista, meio que havia esse comentário, mas ninguém meio que acreditava. Mas ele vai fazer isso mesmo? Ele tem apoio? E na realidade Vargas não só tinha o apoio, como ele fez isso. Quer dizer, ele foi ousado, teve essa coragem, essa ousadia. E aí não houve eleição, não houve mais nada. O Vargas, ele nas vésperas do golpe, no dia 10 de novembro de 37, nas vésperas do golpe, ele envia um cidadão chamado Francisco Negrão de Lima, onde esse cidadão ele vai percorrer todos os estados brasileiros e vai consultar os governadores. Ele esteve inclusive aqui na Paraíba, numa palestra com o interventor Agemir de Figueiredo, e ele coloca a situação: o Vargas vai dar um golpe de Estado daqui a alguns dias, e caso você esteja conosco, você vai ser mantido como governador com um novo nome, interventor federal, nomeado por Vargas. Ele dá garantias disso, e você fica até, enfim, enquanto o regime durar, você continua aqui como governador. E aí houve uma adesão maciça dos governadores a esse projeto, e Vargas, colocando a questão desse medo do comunismo, os comunistas iam invadir novamente o Brasil, tomar o poder aqui no Brasil. E aí ele vai ter uma adesão em massa dos governadores, com exceção de 2, da Bahia e o governador de Pernambuco. Alguns dias atrás, alguns dias antes de 10 de novembro de 37, é lançado aqui no Brasil um plano chamado Plano Cohen, um plano onde os comunistas iriam tomar o poder aqui no Brasil. Esse plano, e Vargas, com esse plano, eu avisei, eles vão
Eles vão invadir o Brasil e a única solução que a gente tem é um governo forte, liderado por mim, para combater os comunistas. Com um detalhe, esse plano foi uma invenção dele, foi uma criação dele. E isso foi a desculpa que ele utilizou para dar o golpe do Estado Novo no dia 10 de novembro de 37. Lembrando o seguinte, que esse Vargas aí é o Vargas de número 3. O Vargas de número 1 é o Vargas da chamada Revolução de 30. O Vargas 2 é o Vargas eleito pelo Congresso. Agora o Vargas 3 é o Vargas que é um ditador. Quer dizer, o Vargas que vai dar um golpe de Estado e vai implementar aqui um regime totalitário. Mudança de regime, nós vamos ter uma mudança de Constituição. E aí, estou abrindo aqui a minha tela, nós vamos ter aqui a Constituição de 1937. Constituição de 1937, que vai ter algumas características bem interessantes. Lembrando que o que eu vou citar aqui é um complemento da nossa aula sobre regimes totalitários, tá? Constituição de 37, primeira característica, Constituição outorgada. Eu acho que é a primeira coisa que a gente deve observar. O segundo ponto é que essa Constituição, ela foi a Constituição outorgada, imposta, e ela vai instituir eleição indireta para o cargo de presidente da República, que cumpriria um mandato de 6 anos. Essa eleição nunca houve direta, nem muito menos, nunca houve indireta nem direta, nunca houve nenhuma dessas eleições, tá? Total esvaziamento do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 170, ao estabelecer que durante o estado de emergência ou estado de guerra, que era o caso, os atos praticados em virtude deles não poderiam ser conhecidos por qualquer juiz ou tribunal, seriam pessoas que atentassem crimes políticos, pessoas que atentassem contra o regime, seriam julgados por um Tribunal de Segurança Nacional e não pela Justiça Comum. Nos termos do artigo 122, além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a pena de morte poderia ser aplicada para crimes políticos nas hipóteses de homicídio cometido com motivo fútil e com extremo de perversidade. Questão da pena de morte. Artigo 177 desta Constituição, o governo poderia aposentar ou reformar, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impusesse a juízo exclusivo do governo no interesse do serviço público ou, vamos focar nessa palavra, a conveniência do regime. Então, pessoa que era um adversário do regime, ele poderia perder o seu emprego, as garantias constitucionais de vitaliciedade, a questão das garantias que o servidor público tinha, tá? Isso vai acabar, tá? Então o servidor público não tinha nenhuma garantia durante essa época, podendo ser aposentado, ser afastado por conveniência do regime, né? Então nós não vamos ter a estabilidade aí no serviço público, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para 2 pontos. Primeiro, de acordo com o artigo 139, a greve foi proibida, tendo sido a greve aí vai ser um instrumento antissocial. É muito curioso isso, porque o Vargas ele vai dar com a mão para a classe trabalhadora, mas vai dizer, ó, eu estou dando isso aqui para vocês, mas primeiro vocês não podem fazer greve. É um instrumento antissocial. Segundo, os sindicatos vão ser tutelados pelo Estado. Ou seja, nós vamos colocar um pelego, um funcionário do governo lá para vigiar vocês. Quem vai administrar os sindicatos é esse funcionário. Então, era tipo uma intervenção mesmo nos sindicatos, tá? Você vai ter uma nacionalização formal da economia. Tudo fazia parte, toda a economia fazia parte do governo. E você vai ter as conquistas, direitos e as vantagens dos trabalhadores, tá? É a época da CLT, é a época da carteira de trabalho, mas no ambiente de muita repressão, tá? De muita repressão, como eu falei, um regime totalitário, né? As características do regime totalitário eu falei na aula passada, tá? E aí, gente, eu chamo a atenção de vocês porque nós vamos ter aí uma outra Constituição, essa é bem simples de se trabalhar, eu vou ser bem rápido, que é a Constituição de 46.
A Constituição de 46 é uma Constituição pós-era Vargas. Eu falei da deposição de Vargas num outro vídeo, que quando eu falei do AI-5, eu falei sobre, quem quiser saber um pouco mais, vê o vídeo do AI-5, mas o Vargas ele é deposto em 45 pelas Forças Armadas, e aí você tem um novo momento, é uma democracia, né? A gente está no pós-Segunda Guerra Mundial, é a época do sopro da democracia, dos ventos da democracia, é o período da democratização, é o período da criação dos partidos sociais democráticos, e o Brasil não está imune a esse tipo de coisa. Quer dizer, essas influências do pós-guerra vão chegar aqui no Brasil com certeza, e a Constituição que vai vir, a próxima Constituição pós-era Vargas, é a Constituição de 46, uma Constituição que ela vai surgir aí no bojo, no fim da Segunda Guerra Mundial, com o perfil aí da social-democracia, constituições democráticas que buscam também unir no seu texto, elas passam a unir a questão do estado de bem-estar social com essa questão da livre iniciativa. Essa Constituição de 46 também ela vai ter essas características, né? E a primeira delas é que ela foi promulgada, né? Teve uma Assembleia Constituinte, ao qual Vargas participou, né, como senador. Ela foi uma Constituição promulgada em 1946. Uma outra característica, nos termos do artigo 158, foi reconhecido o direito de greve, tá? Que não podia ser feito na época da era Vargas. As várias garantias dos trabalhadores já conquistadas durante o Estado Novo foram mantidas. É muito interessante porque as conquistas da classe trabalhadora, as conquistas da era Vargas, elas vão ser mantidas, mas num ambiente democrático, num ambiente de liberdade. É uma democracia, não é mais ditadura. Então, na realidade, a gente vai manter as conquistas sociais da era Vargas num ambiente de liberdade, tá? Uma outra questão muito importante é que você vai ter a instituição do parlamentarismo, tá? A instituição do parlamentarismo. Nós tivemos aqui no Brasil, tivemos no Império, mas na República entre 1961, no Império, e na República entre 1961 e 1963, um regime parlamentarista, uma república parlamentarista, de acordo com a emenda constitucional 04 de 1961, tá certo? Essa Constituição também, o parlamentarismo só um adendo, houve um plebiscito em janeiro de 63, onde o Brasil, a grande maioria da população, decidiu pelo retorno de uma república presidencialista, tá? Uma coisa muito importante dessa Constituição que eu falei também é a questão de harmonizar o princípio da livre iniciativa com o da justiça social. Repito, a gente está vivendo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo aí a dualidade entre o comunismo e o capitalismo. Então, as constituições sociais democráticas, e principalmente a do Brasil, que é o caso que nós estamos conversando aqui, ela vai tentar unir isso, a livre iniciativa com a justiça social, o capitalismo com o estado de bem-estar social, tá? Foi proibida as penas cruéis, tá? De acordo com o artigo 141, parágrafo 31 desta Constituição, as chamadas penas cruéis. E na realidade essa Constituição é uma outra característica bem interessante que eu falei no outro vídeo, que estava previsto um ato das disposições constitucionais transitórias a transferência da capital federal do Rio para o centro do país, no caso Brasília, tá? Então, gente, são essas principais características, né, do constitucionalismo da era Vargas. Nós pegamos aí 3 constituições. Eu quero agradecer demais a atenção de todos vocês, eu agradeço pela audiência, pelo interesse nos vídeos. São vídeos bem simples, mas são feitos aí com muito amor e com muita dedicação. Então eu agradeço a todos vocês, eu espero que gostem do vídeo e eu me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, tá? E aí, os próximos vídeos que a gente vai gravar, eu pretendo nos próximos trazer mais informações sobre a questão do constitucionalismo, agora
o Rui Barbosa e a Constituição de 1891, tá? Então, gente, um grande abraço para vocês e muito obrigado. Obrigado.